Guilherme de Oliveira Martins é o convidado deste Hora Económico. Guilherme, muito boa noite. Perdão. Estávamos justamente aqui a analisar estas declarações do Presidente da República. Começar talvez por olhar para este apelo ao voto útil. Ora, se o voto útil funcionar, provavelmente o cenário de maioria absoluta, seja ele qual for, acaba por tomar aqui alguma forma. Tens alguma expectativa que esse cenário se coloque quando olhas para as sondagens e para a divisão atual entre os partidos? A tendência das sondagens é uma tendência para a votação se dispersar nos principais partidos do arco de governação, portanto, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS. Mas a solução que o Presidente da República apresenta é uma solução de governo maioritário. Portanto, parece-me que é a leitura que eu faço da intervenção do Presidente da República é que só há estabilidade nos próximos 4 anos se o governo for maioritário. Isso é desejável. Qualquer um quer a coligação, o PSD, CDS, quer o Partido Socialista, deseja isso. Evidentemente que o apelo ao voto útil é um apelo ao voto útil quer à esquerda, quer à direita. Agora vamos ver, porque nós temos sempre uma tendência, o eleitorado português tem uma tendência para decidir muito ao centro. Portanto, os partidos ganham muito ao centro. E as sondagens ainda não são muito claras, apesar de haver um distanciamento do Partido Socialista, mas não é muito claro do ponto de vista dos resultados. Ainda pode acontecer muita coisa até o dia 4 de outubro. Quanto à data, a data de 4 de outubro eu acho que é a data mais acertada. Portanto, aí não vejo aí... Tens a convicção de que vamos ter um orçamento de Estado a começar a funcionar nos primeiros dias de janeiro? Não vamos. Não. Nem seria possível a partir do dia 15 de julho. O ordenamento tem uma série de mecanismos que a partir do dia 15 de julho até ao dia 31 de dezembro o governo que está em funções e a perspectiva do fim da legislatura ou a entrada em funções de um novo governo impede que haja essa apresentação. Portanto, o anterior nunca apresentaria uma proposta mesmo que as eleições estejam marcadas até o dia 4 de outubro, não apresentaria. Porque a lei impede. Portanto, há um conjunto de mecanismos legais que impedem que isso aconteça, porque também não faz muito sentido que um governo que está em fim de mandato apresente um orçamento que vai ser executado por um novo governo, que pode ser de cor política diferente e que pode ter opções políticas diferentes. Mas isso convém explicar que a partir do dia 15 de julho deixa de ser possível, do ponto de vista de calendário e de procedimento legislativo, apresentar qualquer proposta de orçamento. Portanto, o que vai acontecer é que, fazendo bem as contas, no dia 4 de outubro, com as eleições, os resultados eleitorais e a formação do governo, o governo estará formado no início de novembro. E o que é que isso significa? Significa que vamos entrar em 2016 em duodécimos. Isto pode paralisar, de alguma forma, aquilo que é o arranque de uma gestão do país para os próximos 4 anos, se a legislatura for completa? Evidentemente que os duodécimos não impedem que o governo em funções, o novo governo, apresente alterações ao orçamento em vigor. Portanto, há esta possibilidade. Há apenas, do ponto de vista jurídico, há apenas a caducidade de algumas normas que refletem autorizações anteriores, mas há um orçamento em vigor e os duodécimos também refletem o orçamento do ano anterior e pode haver neste interregno orçamental, que na realidade, feitas as contas, vai até março, abril, o interregno, porque nós temos que contabilizar que há 3 meses para o Governo apresentar a proposta, mais 45 dias para discussão e aprovação, portanto temos sempre estes 4 meses e meio, só até a aprovação final global parlamentar, ainda temos que contar com os dias da promulgação presidencial. Portanto, neste interregno é possível este novo governo mexer e alterar e rever alguns pressupostos do orçamento anterior. É sempre muito difícil. A história portuguesa não há estas mexidas, porque normalmente o que temos assistido é que estes momentos de interregno orçamental estão associados a governos da mesma cor. Portanto, há mudanças de governo, mas são da mesma cor política e, portanto, há o contínuo e os duodécimos são mais fáceis. Entre governos da mesma cor. Sim. Houve muita gente, sobretudo da esquerda, que entendesse este apelo ao voto útil como algo que favorece
sobretudo a coligação. É essa a tua leitura também? Não vejo como possa favorecer a coligação. O apelo ao voto útil tanto dá para a esquerda como para a direita. Portanto, não vejo... Evidentemente que cada um dos lados tenta defender a sua própria dama e tenta identificar, mas aqui o que está em causa não é tanto uma cor política, é o programa, é o conteúdo do programa. E a incerteza das sondagens reflete essa falta de explicação e falta de densificação dos programas. Da coligação não está totalmente claro, porque ainda não existe. Não existe. O programa do Partido Socialista é um programa que tenta ser muito abrangente para agradar muitos setores, mas depois nós conseguimos perceber, e um eleitor médio consegue perceber, que muitas das medidas que lá estão não são para executar. E, portanto, pelo menos no imediato, há medidas que se refletem, mesmo o quadro macroeconómico é um quadro médio e longo prazo, portanto, não são medidas imediatas. E a credibilidade do programa passa neste período, até 4 de outubro, e aqui está tudo em jogo, definirem exatamente o que é que vão fazer no primeiro ano, no segundo ano após a tomada de posse deste governo. Portanto, vamos ver como é que isso vai traduzir. Há uma grande incerteza, e esta grande incerteza na concretização do programa, e que se reflete na credibilidade, coloca incertos também os resultados. Portanto, está do lado dos partidos, depois deste anúncio das eleições, começarem a trabalhar a sério, porque o tempo urge. Guilherme, vamos aos outros conteúdos desta comunicação do Presidente da República, em que diz também, ou dá claramente a entender, que não vai dar posse a um governo que seja minoritário. O PS reagiu, diz que isto é inconstitucional. Em que é que ficamos? Qual é a tua leitura? Em primeiro lugar, o próprio conceito de inconstitucionalidade. Aqui não... o problema dos juristas é esse, o conceito de inconstitucionalidade passa por um conjunto de atos que, na maior parte dos casos, são atos normativos, e, portanto, aqui a tomada de posse pode ser vista, ou a nomeação de um governo pode ser vista como um ato inconstitucional, mas é sempre muito difícil o enquadramento jurídico. Portanto, há uma imprecisão na linguagem. Eu consigo perceber que o apelo a uma solução maioritária por parte do Presidente da República possa provocar desconforto à esquerda e à direita. No fundo, há sempre esta incerteza de saber que governo é que o Presidente da República irá escolher. A Constituição é muito ampla. Porque a Constituição o que diz é que o Presidente da República nomeia o Governo, ouvidos os vários partidos, e tendo em conta os resultados eleitorais. Este sistema, o sistema de governo que está em vigor na Constituição, é um sistema semipresidencialista mitigado, ou seja, porque a base do governo é uma base parlamentar. Da construção do governo, o eleitorado não elege o governo, mas elege a Constituição parlamentar. Portanto, elege os vários partidos e elege os representantes que vão numa Câmara que a Constituição também diz que está situada entre 180 e 230 deputados. Portanto, depois dessa escolha, o Presidente tem uma margem muito alargada para escolher qual é que é o governo. Em regra o governo advém do partido que tem a maior votação. Mas, em todo o caso, em extremo, o que o Presidente da República também estará a usar, também tem uma prerrogativa, que é uma prerrogativa de moderação. E a expressão que a Constituição usa é a expressão que é o regular funcionamento, ou manter o regular funcionamento das instituições democráticas. Ora, manter o regular funcionamento das instituições democráticas tanto pode ser para um lado como para o outro. Em regra, a construção da maioria parlamentar dá lugar ao governo, mas nada impede que um Presidente da República, agora estou a falar em abstrato, não estou a falar em concreto destas eleições, sim, porque, enfim, os resultados aqui podem ser muito divergentes. O Presidente, em extremo, pode, para garantir o regular funcionamento das instituições democráticas, pode escolher um governo que não associado aos resultados eleitorais. Portanto, um governo minoritário, nesse sentido. Agora convém explicar, porque há aqui também um outro aspecto, e o Presidente da República tem em conta isto. É que, na realidade, a Constituição e a experiência portuguesa diz-nos que os governos com maioria absoluta, ou que têm um assento parlamentar com maioria absoluta,
são governos reformistas e que há sempre um impasse decisório nos governos que não têm maioria absoluta. O sistema está assim construído. Há outros modelos, outros sistemas de governo que não traduzem... E para ti, da situação atual de Portugal, quando olhamos para a experiência do que é que foram os governos minoritários e assumindo que de facto são menos reformistas, porque não têm o apoio do Parlamento, e dado que em Espanha, em Itália, todo o sistema político está em vias de ser revisto justamente por esse reconhecimento que é preciso maiorias estáveis para se conseguir governar um país. Exigia-se também essa reflexão em Portugal? Não, porque, vamos ver, a Constituição, a reflexão constitucional não faz muito sentido, porque a Constituição é bastante ampla. A Constituição, apesar de ter um sistema de governo bastante identificado, permite que a articulação entre os poderes do Parlamento e os poderes do Presidente, nesta moderação e nesta garantia do regular funcionamento das instituições democráticas, permite arranjar uma solução estável. E um Presidente da República que seja suficientemente hábil neste exercício do poder de moderação e se perceber o que é a moderação, consegue, mesmo com um governo minoritário, consegue arranjar soluções estáveis. Resta saber como é que isso é possível. A história portuguesa aqui é muito... nós temos, de facto, presidentes bem-sucedidos e temos outros Presidentes da República que não foram tão bem-sucedidos neste exercício da moderação. E é sempre muito difícil conseguir esta articulação. O que é facto é que a Constituição é muito ampla. O Parlamento tem muito poder, o Governo advém do Parlamento e responde perante o Parlamento, mas temos um Presidente da República que tem que articular isto. Evidentemente que presidentes de período democrático tivemos ainda poucos e, portanto, o que este Presidente da República estará a fazer é tentar acolher e refletir o tempo em que esteve, e está no fim, mas o período em que esteve e exerceu as suas funções, está a refletir a experiência, está a dizer, ok, eu ainda tenho possibilidade de nomear o governo, portanto tenham atenção, porque eu vou usar esta minha prerrogativa e vou usar esta minha prerrogativa até ao extremo para arranjar uma solução estável. É isso que está a dizer, não são soluções inconstitucionais. Há aqui uma questão que ele parece afastar, que é quando diz que não vai buscar soluções governativas fora do Parlamento. Fica assim afastado um cenário de um governo de iniciativa presidencial. Sim, que a história também teve, não é? Evidentemente, nos anos 70, no final dos anos 70, tivemos governos de iniciativa presidencial, que depois culminaram num processo eleitoral estável, portanto houve alguma estabilidade a partir de 1980, mas o que é facto é que afasta essa. Mas ao afastar, também está a alertar que é possível usar. Portanto, há este alerta, que o exercício do poder moderador por parte do Presidente, eu gosto sempre de repetir o poder moderador, que é de facto um poder moderador, este poder de moderação, é muito visível na nomeação do Governo e da dissolução da Assembleia. Evidentemente que, já agora interessa explicar muito sumariamente, o exercício do poder moderador, na maior parte dos casos, que um Presidente da República exerce, é um poder moderador silencioso. No fundo, que baseia-se em conversas, em telefonemas, em recolha das opiniões dos vários partidos. É assim que o exercício do poder moderador se traduz. É um poder moderador silencioso. Mas esse poder moderador torna-se visível com este exercício destes dois poderes, que estão associados depois aos outros dois poderes importantes do Presidente, que é a promulgação e o veto. Guilherme, por 2 ou 3 vezes, aliás 3 vezes, o Presidente da República fala na possibilidade de ter que se avançar para uma coligação com mais do que 2 partidos. Aliás, cita vários exemplos na Europa onde isso mesmo acontece. Acreditas que é uma possibilidade quando olhas para o espectro político atual? Do ponto de vista de tendo em conta juridicamente, certamente, sim, mas politicamente... eu não vejo sequer uma resposta jurídica, eu estou a ver do ponto de vista político. Do ponto de vista político é difícil. É difícil com o extremar da linguagem e com a possibilidade. O Presidente da República já tentou, mesmo não associado a resultados eleitorais, já tentou soluções de compromisso e não conseguiu, não teve sucesso. Estás a falar quando propôs eleições em julho? Sim, não só eleições, mas também arranjar aqui uma solução, um programa de salvação nacional, enfim. Esta tentativa foi falhada. E, portanto, mesmo comparando a perspectiva de eleições, nós também conseguimos perceber que, se historicamente isso aconteceu e não está associado a um período eleitoral, foi mais mitigado, esteve associado a um outro período também difícil, mas que não esteve associado a um processo eleitoral. Mesmo associado a um processo eleitoral, esse discurso
pode estar presente, mas é difícil. Historicamente, o Presidente não foi bem sucedido numa solução anterior, também não me parece que consiga arranjar uma solução de uma coligação suficientemente abrangente. Mas há aqui um aspecto que interessa explicar, é que mesmo não havendo esta coligação abrangente, os partidos do arco da governação têm que garantir que assumem os compromissos, e nós quando falamos em compromissos são os compromissos externos, que é aqui o que está em causa, e enfim, são as principais preocupações. E quer o PSD, o CDS e o PS são partidos pró-tratado e são partidos que assumem os compromissos europeus. Portanto, isso estamos aqui descansados. Podem ter discurso extremado quanto a opções políticas, mas têm essa assunção de compromisso. Ou seja, nós sabemos que é difícil uma coligação muito abrangente, mas também nós conseguimos perceber pelo discurso e pelos programas que há um compromisso uno, que é manter aquilo que foi assumido e, portanto, manter alguma estabilidade e tentar fazer uma governação em articulação com uma perspectiva de aumento da solidariedade da União Europeia. É nessa perspectiva. Provavelmente, chegados a 4 de outubro, não sairá uma solução maioritária das eleições e assumindo que um governo minoritário até assume a governação do país. Estamos a eleger um governo a prazo? Historicamente, sim. Historicamente, seria um governo a 2 anos. Mas, enfim, cai com o segundo orçamento? Não sei se cai. Não sei se cai, porque eu agora estou a olhar para em 1995, estou a olhar também para um governo quase maioria absoluta, não teve maioria absoluta e conseguiu sobreviver toda uma legislatura. Portanto, isso será possível. Isso depende depois da habilidade de um primeiro-ministro que consiga fazer. E estas personalidades à frente destes partidos conseguem? São personalidades, quer de um lado quer do outro, que têm uma certa responsabilidade histórica. E, portanto, por essa responsabilidade histórica e a assunção da responsabilidade perante o exterior e a assunção de compromissos, permite ver que só será um governo a curto prazo se quiserem, quer de um lado quer do outro. E, portanto, aí... Guilherme, gostava que olhássemos nos minutos que nos faltam para as listas do Partido Socialista. Ficaram fechadas, houve muita gente que saiu. Foi uma lista, sobretudo, composta com muitos independentes, mas também ausentes da lista estão grande parte dos apoiantes de António José Seguro, e dentro do PS fala-se nesse fracasso numa unificação do partido, que era um dos desígnios de António Costa quando assumiu a liderança. Já tiveste certamente a oportunidade de perceber que tipo de listas são, que comentário te merece? É muito difícil a construção de listas quando há uma perspectiva de mudança. Evidentemente que o próprio António Costa exteriorizou demasiado a construção destas listas. Talvez tivesse feito algum sentido de tentar mitigar algumas questões que são questões que não são maiores, em conjunto podem ter alguma relevância, mas que individualmente não têm tanto pormenor do ponto de vista político. A renovação é sempre difícil. E há uma tentativa por parte do Partido Socialista em tentar mudar os nomes, tentar haver um distanciamento histórico de anteriores períodos. Mas essa tentativa é muito difícil, porque nós estamos a falar de militantes, enfim, de personalidades que sempre se dedicaram a esta causa, enfim, em vários sentidos, quer junto às autarquias, quer nas regiões, quer no âmbito nacional, e que, evidentemente, quando são visados individualmente, não gostam. Portanto, é nesse sentido. Mas a renovação tem este grande problema. Tem o problema de não agradar a todos. Agora, o que interessa é olhar para a frente. A constituição das listas em si mesmo não exclui o envolvimento daqueles que estão excluídos. Quer dizer, porque as listas apenas são listas para o candidato a deputados e, portanto, há a lista para colocação como deputados e para eleição como deputados. Mas se o Partido Socialista quer ser um partido de governação, enfim, vai ter que envolver mais gente para além dos deputados que constam das listas. Portanto, há este aspecto, há esta dissociação. E eu percebo que também há este esforço, não só de renovação, mas também de percepção no médio e longo prazo de quem é que pode governar. Guilherme, agradeço muito o teu comentário, o comentário de Guilherme de Oliveira Martins às legislativas e à data convocada por Cavaco Silva para as eleições no dia 4 de outubro.